Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 22 de março de 2012. Com a graça de Deus e a proteção de Nossa Senhora Aparecida, declaro aberto a 14ª reunião solene pelos 65 anos da Igreja Batista de Nova Friburgo, o qual o autor é o nobre vereador Marcelo Verli. E eu queria pedir licença e perdão aos senhores e às senhoras que nos assistem, que eu tenho um compromisso neste mesmo horário. Tinha o maior prazer e a vontade de estar aqui presente, mas, infelizmente, não vou poder estar. Desejo uma boa reunião para todos os senhores e as senhoras, e eu passo a palavra ao nobre vereador Isaac Demani, e tenham todos os senhores e as senhoras uma boa noite. Excelentíssimo senhor vereador Marcelo Verli, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, graça e paz. É com muita alegria que nessa noite comemoramos e celebramos os 65 anos de fundação da nossa querida amada Igreja, Segunda Igreja Batista. Vou passar, nesse momento, a palavra ao novo vereador Marcelo Verli, que é autor dessa proposição, e ele irá administrar e dirigir essa sessão solene tão importante nessa noite. Com a palavra, vereador Marcelo Verli. Senhor presidente da sessão, vereador Isaac Demani, senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa noite. Para nós é uma grande honra recebermos essa igreja que tem se notabilizado ao longo da sua história, tanto do ponto de vista espiritual, quanto também do ponto de vista educacional e também assistencial, em especial na região de Olaria. E nós vamos iniciar fazendo a composição aqui da mesa. Vamos convidar o pastor presidente, pastor Nilson Gomes Godoy, que possa se assentar aqui à direita do presidente da sessão, o vereador Isaac Demani. Gostaria de pedir que o vereador Edson Flávio pudesse fazer as honras da casa, recebendo os nossos convidados, os nossos homenageados da noite. Convidar também a esposa do pastor, a senhora Lília Matilde Godoy, que ela possa também se assentar ao lado aqui do pastor, do seu esposo. Gostaria também de convidar o pastor Daniel Martins Cunta, secretário executivo da Associação Batista Serrana e pastor da Igreja Batista em Nova Suíça, para também se assentar conosco junto à mesa diretora. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Convidar também o pastor Éden Picance Causolari, presidente da Associação Batista Serrana e pastor da Igreja Batista Central de Nova Friburgo, para se assentar aqui à mesa ao meu lado esquerdo, por gentileza. Gostaria também de registrar a presença do pastor Judson Garcia Bastos, pastor da Primeira Igreja Batista de Nova Friburgo. Não sei se o pastor Josué Benésia já está presente também. Também o senhor Israel da Silva Martins, gerente-geral da Comissão de Aniversário e vice-presidente da Igreja Batista.
João Marcos de Souza Soares, ministro de Música, Durvalino de Nazaré Brasil Moreira, pastor membro também da igreja, e o senhor Celso Cristóvão, também pastor membro da igreja, e registrar, na verdade, agradecer a presença de todos aqueles que aqui se encontram. Gostaria de fazer uma justificativa de ausência. O vereador Reinaldo Rodrigues fez um contato telefônico no início da tarde comigo e gostaria muito de estar presente, mas em função de um problema que ele vem buscando em um tratamento junto às suas cordas vocais, ele recebeu orientação do médico para que ele não viesse à sessão. Na terça-feira ele já veio, já exagerou um pouquinho, já falou na tribuna. Então ele pediu encarecidamente que nós fizéssemos esse registro, porque ele gostaria muito de estar aqui, até porque é um parlamentar muito ativo na região de Olaria, e a igreja, né, por ter a sua sede nessa região, ele tem um carinho muito especial. Então fica aqui o nosso registro da ausência do vereador Reinaldo Rodrigues. Senhor presidente, eu iniciarei a sessão, recebi aqui um material extenso, vasto, da igreja, falando todo o histórico, mas não vou fazer essa leitura completa, apenas alguns trechos principais, para que a gente possa aquecer essa sessão solene, que nos honra tanto nesse momento, poder homenagear pelos 65 anos. Inaugurada em 27 de março de 1947, a Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo iniciou suas atividades como Igreja Batista Ebenezer, com 23 membros provenientes da Primeira Igreja Batista de Nova Friburgo. Vários fatos se sucederam. Em fevereiro de 1960, a igreja passou a patrocinar e dirigir o programa A Ordem de Cristo na Rádio Sociedade de Nova Friburgo, programa que mantém até hoje com o nome A Hora da Decisão. Gostaria de também registrar a presença do Leonardo Asch, diretor da Rádio Nova Friburgo AM, também se encontra aqui no plenário. Seja muito bem-vindo, Léo. Outros fatos significativos se sucederam, até que no dia 1º de agosto de 1993 foi inaugurado o novo templo da igreja, num momento de muita alegria, quando também ocorreu a recepção da 85ª Assembleia Anual da Convenção Batista Fluminense. Outros fatos ocorreram, construindo a história dessa importante igreja, da Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo, até que em 5 de fevereiro de 2010 tomou posse o pastor Nilson Gomes Godoy, que trouxe a proposta da realização do projeto Crescendo, visando alcançar as crianças da comunidade com atividades artísticas, música, pintura, trabalhos manuais, etc., recreativas, espirituais e educacionais. Em pouco tempo de atuação à frente da igreja, o pastor Godoy estabeleceu um relacionamento mais próximo entre a igreja e a comunidade. Por ocasião da catástrofe, senhores vereadores, senhoras e senhores, ocorreu um grande envolvimento da igreja, procurando suprir as necessidades vigentes na época. A igreja recebeu dos batistas brasileiros doações que remontaram a cerca de 110 toneladas de alimentos, além da doação de 100 fogões com os respectivos botijões de gás de uma parceria realizada com a Primeira Igreja Batista da Flórida, Estados Unidos. Também não poderia deixar de registrar o papel e a importância e o histórico da Escola Batista, uma instituição educacional que goza de grande prestígio e respeitabilidade em Nova Friburgo, mais precisamente na região de Olaria. E está escrito que a história da Escola Batista está incondicionalmente ligada à Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo. Desde a sua organização em 1947, a Segunda Igreja Batista se preocupou em colaborar com o ensino em nossa cidade. A escola foi organizada em 1º de outubro de 1947, quando foram abertas matrículas para 15 alunos. A escola funcionava anexa ao templo da igreja, que na época se localizava à Rua Barão do Bom Retiro, Rua McNiven, tendo como seu primeiro professor o senhor Lucas Forentes Queiroz, que lecionava para a primeira, segunda, terceira e quarta séries. Com empréstimo de 10 carteiras escolares pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, a escola iniciou um curso noturno com 17 alunos. Também todo um relato aqui demonstrando a importância da instituição, até que, a partir de 1993, por indicação da ex-diretora da escola, após avaliação da comissão da própria escola e eleição em Assembleia Deliberativa, assume como diretora a professora Carla Noêmia Marim Soares, que permanece à frente da instituição até hoje, realizando, juntamente com a sua equipe, excelentes trabalhos.
No corrente ano, até a atual data, a Escola Batista encontra-se com 298 alunos matriculados. Em sua estrutura física, tem à disposição para a comunidade escolar 6 salas de aula, secretaria, dirigência, sala de vídeo, sala de informática, sala de leitura e de recursos, cozinha, refeitório, pátio para recreação e banheiros masculinos e femininos. Quanto à estrutura pedagógica, a escola atende ao primeiro segmento do ensino fundamental, oferecendo aulas com temas significativos, aulas de informática, aulas de vídeo e com professores extraclasse voluntários, mantém o projeto Valores, também o projeto Mais Educação, com oficinas diversificadas, e o projeto Crescendo, aos sábados, trabalho realizado com voluntários. Desejamos que a Escola Batista continue a servir à comunidade de Olaria satisfatoriamente, como tem sido através dos anos, para a honra e glória do nosso grande Deus. As informações disponibilizadas pela direção da igreja e também da escola. Então, nós nos sentimos muito honrados na noite de hoje com a presença dos pastores, seus familiares, com a membresia da igreja. Tenho certeza que é um momento que, para o Legislativo, também vai ser muito positivo. É sempre bom falarmos daquilo que tem realmente a importância maior de todas as coisas. E eu costumo dizer que a Câmara Municipal ela também tem como um de seus papéis reverenciar pessoas e instituições que fazem a história do nosso município. E, sem dúvida nenhuma, a Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo, ao completar seus 65 anos, tem contribuído sobremaneira para que a nossa cidade ela possa superar suas dificuldades. Não é fácil viver tudo aquilo que nós vivemos ao longo dos últimos tempos, mas com certeza teria sido ainda mais difícil se não tivesse havido o apoio da Segunda Igreja Batista, de outras igrejas cristãs, tanto evangélicas quanto católicas, e diversas denominações religiosas que contribuíram muito para que aquele momento crítico, aquele momento agudo, principalmente pós-tragédia, pudesse ser superado. Então, eu dou as boas-vindas a todos, passo a palavra ao presidente da sessão, o vereador Isaac Demani, para que ele possa conduzir os trabalhos, encaminhar as falas. E, na verdade, pastor, embora nós tenhamos aqui o presidente formal da reunião solene, que o senhor possa se sentir, desde já, presidente, de fato, dessa sessão, porque nós queremos realmente transformá-la num momento de reverência a essa instituição tão importante. Muito obrigado. Certo. A pedido do nosso querido pastor, vou chamar o senhor Israel Martins para que também tome assento aqui no plenário dessa casa. Também o pastor Judson Garcia Bastos, pediu o vereador Edson Fávio que recepcione nossos queridos amigos. E também o ministro de Música, João Marcos Soares. Só de sentar. Dando seguimento. Mas tem. Convidar também a nos dar a honra da sua presença aqui a diretora Carla Noêmia. Sentar aqui. Bom, dando seguimento, enquanto a nossa querida diretora se dirige, eu vou passar a palavra ao nosso querido pastor Nilson. O senhor pode ficar à vontade se quiser fazer uso da tribuna, pastor, para que o senhor direcione agora os nossos trabalhos. Senhor presidente desta sessão, vereador Isaac Demani, senhores vereadores, vereador Marcelo Verli, proponente desta sessão solene, vereador Vanozinho,
vereador Cláudio Damião, vereador Márcio Damásio, vereador Edson Flávio, vereador Marcos Medeiro e vereador Roberto Vermelígia. Irmãos e irmãs, com muita alegria estamos presentes nessa sessão e queremos declarar de imediato que, como igreja, nós não podemos receber sozinhos esta homenagem, porque ela será dedicada ao dono da igreja, que é Jesus, e nós queremos então fazer aquilo que sabemos fazer para Jesus: orar, cantar e dizer da sua palavra e da gratidão que temos a Ele pelo que Ele tem feito em nós e através de nós. Nos sentimos honrados por esse convite desta casa e empenhamos o nosso esforço e o nosso compromisso de continuar servindo a Jesus e servindo a esta cidade, trabalhando para o bem do próximo. A Bíblia diz que a maior expressão da religiosidade é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como amamos a nós mesmos. E é nesse sentido que realizamos todo o nosso trabalho. A família da Segunda Igreja Batista é uma grande família, contada aos milhares. Foi dito, por exemplo, o número de alunos, quase 300, e mais os familiares deles, com quem nos reunimos com frequência, os membros da igreja, mais os seus familiares, os ex-alunos, e reuniremos uma boa parte deles nesse período de comemoração lá no templo, ex-alunos e ex-membros da igreja. Então, uma grande família a quem servimos e nós louvamos a Deus por esta grande vitória que Ele nos dá. Nesse momento, então, com a permissão da mesa, nós iremos convidar a todos para cantarmos a Deus, para louvarmos ao seu nome e para dizermos ao Deus a quem servimos a respeito da nossa gratidão, do nosso louvor, pelo que Ele tem feito em nós e através de nós. Nós temos, senhor presidente, temos alguns pastores presentes. O pastor Judson Garcia Bastos é o pastor da igreja que organizou a segunda igreja. Então, por isso, nós o convidamos. O irmão Israel é o nosso vice-presidente da igreja, ele vai conduzir parte do programa aqui, e nós louvamos a Deus pela vida dessas pessoas, do pastor Alex, pastor Edson. Vou pedir até que se levantem, por favor. O pastor Josué Ebenezer, que está lá atrás, que é filho da casa, ex-aluno da escola, ex-membro da igreja e agora pastor da Quarta Igreja Batista. Se houver aquiescência da mesa no momento oportuno, por ser ele, inclusive, secretário de promoção social e pastor, eu gostaria também, se o bom permitir, se o presidente permitir, convidá-lo também para estar aqui no momento oportuno. Vamos cantar, então, sob a direção do irmão João Marcos. Eu vou convidar, se o presidente permitir. Fique à vontade, pastor. Tá bem. Pastor José, para sentar-se aqui, então, ao lado do pastor Júlio, por favor. Uma das marcas da Igreja do Senhor é o louvor e a adoração. E é isso que nós vamos fazer nesse instante. Se o plenário quiser se colocar em pé, para que a gente possa participar com alegria deste momento, nós vamos estar dizendo e cantando das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas e também na nossa igreja. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há em meu viver. Quero cantar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo,
é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rojam os mares ao som de seu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos começar, meu Jesus, Salvador, outro igual não há em meu viver. Quero cantar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com tudo que sou, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestades, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rojam os mares ao som de seu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Mais uma vez. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. As promessas de Deus é aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, não tem comparação. Elas excedem o nosso entendimento e o nosso próprio conhecimento. E nós vamos estar cantando agora um canto que nós temos que fala: te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que ainda sabemos que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, na vida da nossa cidade, na vida dessa casa. Então nós vamos estar agradecendo, pedindo que o Senhor esteja agindo e atuando, e por tudo que Ele fez e por tudo que Ele tem feito, nós temos a certeza que a sua presença é uma constante em nosso meio. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Mais uma vez. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Homens comigo, te agradeço, meu Senhor.
agradeço por me libertar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus. Ele está em Filipenses, capítulo de número 2. Não sei se será possível projetar ali, mas esse texto fala a respeito da realidade de sermos um corpo e muitos membros. Pode assentar, por favor, e vamos acompanhar a projeção do texto ali. Paulo está falando a respeito daquele que é sobre todos, daquele que deve ser o rei sobre as nossas vidas. E depois nós vamos ouvir o coro que vai cantar É Sobre Todos, dando sintonia a esse texto de Paulo que diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Maior que terra, céu e mar, ó Deus, por mim é teu amor. E em gratidão eu abrirei a ti meu coração, Senhor. Com alegria eu canto então do teu amor que é sem fim. E sempre cantarei, Senhor, do que fizestes por mim. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
é terra, céu e mar. Ó Deus, por mim é teu amor, e em gratidão eu abrirei a ti meu coração, Senhor. Com alegria eu canto então do teu amor que é sem fim, e sempre cantarei, Senhor, do que fizestes por mim. Cantarei teu amor pra sempre, 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 cantarei teu amor. Sem ti me alegro, sim, grande é teu amor. Que cantamos o amor de Deus, porque Ele é sobre todos nós, porque Ele reina sobre nós. Lemos o texto que toda língua confessará que Ele é o Senhor. Quando nós falamos que não podemos ficar com a glória para nós, é porque Ele é o dono da igreja. Vamos ouvir então o coro cantando: és sobre todo, és reis dos reis, és sobre tudo adorarei. És sobre todos, és rei dos reis, és sobre todos, o teu nome adorarei. És sobre todos, governas com tuas mãos, sobre todo reino e nação. És sobre controle tens, é sobre todos o saber e todo bem, é sobre todos na terra e tudo sei. Não há nada sem o teu querer.
Glórias sejam dadas a esse Jesus, dono da igreja, que morreu por nós. Nós vamos ouvir, na palavra do irmão Israel, que é diácono da nossa igreja e vice-presidente, um pouco da história da igreja, irmão presidente, vereador Verli, senhores vereadores. Vamos ouvir um pouco da história, daquilo que Deus tem feito em nossa vida, em nossas vidas, para a glória de Deus. É claro que precisaremos resumir, mas temos imensa alegria em apresentar essa história para os senhores. Senhor vereador, é uma alegria poder estar aqui, senhores vereadores, pastores, também membros da Segunda Igreja Batista, amigos que estão aqui conosco. É com muita alegria que aqui estamos para contar um pouquinho da nossa história, da história da Segunda Igreja Batista. Isso porque nós gastaríamos bastante tempo e muitas horas para, assim, relatar tudo quanto a Segunda Igreja Batista tem realizado nesse período de 65 anos. Então, é com muita alegria que todos nós aqui estamos para dizer para vocês aquilo que nós temos feito, assim como nós ouvimos as músicas que foram aqui apresentadas, é um pouquinho, é apenas uma amostra daquilo que muito temos feito. E nós também estamos contentes porque temos hoje uma liderança que nos alegra muito, que é o pastor atual da nossa igreja, pastor Nilson Gomes Godoy. Ele chegou para junto de nós em 2010, ele juntamente com sua esposa, a irmã Lília, e os seus filhos, e tem trazido assim para nós muita alegria, assim, estando conosco, nos ensinando, nos ajudando, compartilhando das experiências que ele tem e, acima de tudo, dando aquele apoio que a igreja precisa. Nós temos também conosco o pastor auxiliar, que é o pastor Edson Pimentel, ele que conduz 2 congregações. Eu gostaria que ele se colocasse em pé. Ele tem nos ajudado, ajudar a Segunda Igreja, conduzindo 2 congregações aqui nesta cidade. Obrigado. Nós temos também 2 pastores que são colaboradores nossos, que estão ali como membros de nossa igreja. É o pastor Durvalino
de Nazaré, Brasil Moreira, não sei se ele se encontra, e também o pastor Celso Cristóvão. Eles estão em viagem. E nós temos, a nossa igreja tem uma diretoria estatutária, composta dos seguintes nomes: o pastor Nilson Gomes Godoy, Israel da Silva Martins, esse que vos fala, Amanda Ferreira de Araújo, Vera Maia da Silva, João José Soares Júnior e Marcos Felipe Soares Almeida. Temos também um corpo diaconal, composto dos seguintes diáconos: José Nilton Nogueira, José Edmilson Marcelino, Israel da Silva Martins, Dimas Vieira Valentim e Euseli Couto Abreu. Nós temos também, cuidando da área da música, o ministro de música, João Marcos de Souza Soares. Eu gostaria que ele se colocasse em pé, né? Ele que já esteve aqui regendo. João Marcos é o nosso ministro de música, ele tem, assim, nos ajudado nessa direção. Nós temos também uma coordenadoria, são coordenadores que cuidam de diversas áreas de nossa igreja. Na ação social, o Wellington Marchon. Na administração, o pastor Nilson Gomes Godoy. Cuidando das duas congregações, como nós já falamos, o pastor Edson Pimentel. Nós temos, na educação cristã, a Merian Inácio Fontes. Na educação secular, que está aqui à mesa, a Carla Noêmia Marins Soares. Como evangelismo, Carlos Américo de Jesus Valentim. E, assim, nós temos, cuidando da família, a Lília Matilde Freixo Godoy, que é a esposa do pastor Nilson. Nós temos também na área de missões a Júnia Cláudia Soares Antunes. E, como já citamos, também na coordenadoria de música, o ministro de música João Marcos de Souza Soares. E coordenando a parte de oração, Deni Gomes Ventura. E relações públicas e propaganda, Gutenberg Soares da Conceição. Então, são esses os membros da nossa coordenadoria. E nós temos ainda os colaboradores nossos, Areli da Rosa Silva Freire e o Denei dos Santos Dias. E para que essas atividades comemorativas ao aniversário da segunda